A palavra é Jesus Cristo. Começamos então o nosso programa deste domingo, o 21º do tempo comum, a 24 de agosto de 2025. Nós nos alegramos ao compartilhar a graça da palavra de Deus que chega aos nossos ouvidos como um convite, uma aula de vida nova, que faz a nossa vida transbordar e transpirar em dom para os outros. Deus é bom e tudo é dom, e toda bondade e dom divinos aparecem, se manifestam, se revelam através de cada um de nós. Portanto, louvamos a nosso Senhor neste domingo com todas as nossas comunidades, com todos os nossos ouvintes, com todos aqueles que se unem na grande comunidade dos ouvintes, dos discípulos missionários de Jesus Cristo, para ouvirem a liturgia da Palavra de Deus na Santa Missa ou na liturgia da Palavra celebrada nas nossas comunidades no culto da Palavra neste 21º domingo do tempo comum. Com a Igreja Católica, nós rezamos hoje ao início das nossas celebrações dizendo: ó Deus que unis os corações de vossos fiéis num único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade deste mundo, nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra deste 21º domingo do tempo comum tem na primeira leitura o texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 66, versículos 18 a 21. O salmo responsorial será o pequenino Salmo 116, o menor que temos entre os 150 salmos da salmodia bíblica. Ele terá 2 estrofes e entre elas o refrão: proclamai o Evangelho a toda criatura. A segunda leitura da Santa Missa de hoje está na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos de 5 a 7 e de 11 a 13. E o Evangelho será o de Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. Bem-vindos e muito obrigado pela audiência do nosso programa, que aqui começa com um convite. Vamos ouvir a palavra de Deus? Então, demos início à sua leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: eu, que conheço suas obras e seus pensamentos, virei para reunir todos os povos e línguas. Eles virão e verão minha glória. Porei no meio deles um sinal, e enviarei dentre os que foram salvos mensageiros para os povos de Tarsis, Fut, Lud, Mosoque, Ros, Tubal e Javã, para as terras distantes e para aquelas que ainda não ouviram falar em mim e não viram minha glória. Esses enviados anunciarão às nações minha glória e reconduzirão de toda parte até meu santo monte em Jerusalém, como oferenda ao Senhor, irmãos vossos a cavalo, em carros e liteiras, montados em mulas e dromedários, diz o Senhor. E, como os filhos de Israel, levarão sua oferenda em vasos purificados para a casa do Senhor. Escolherei dentre eles alguns para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Estamos no mês vocacional e neste domingo já celebramos a 4ª maneira de colocar a vida a serviço dos outros
dentro de nossas comunidades, com destaque para a catequese, para a vida e missão dos catequistas. Os catequistas desempenham em nossa igreja e em nossa vida um papel fundamental, magisterial, de caridade. Eles nos ensinam e completam o ensinamento catequético que tivemos, basicamente, na nossa família, na nossa casa. Sim, nossos pais foram nossos primeiros catequistas. Da vida deles, da voz deles, do jeito como eles viveram sua fé, muito nos foi deixado. Mas na paróquia, na comunidade, tem sempre alguém que se dispõe a acompanhar crianças para a pré-catequese, crianças que se preparam para a primeira comunhão, adolescentes que fazem anos de perseverança na fé para aprofundamento dos conhecimentos adquiridos nas etapas anteriores, adolescentes e pré-jovens que começam agora a aprofundar a maturidade dos conteúdos da sua fé e serão crismados 2 anos depois de iniciarem este caminho catecumenal rumo ao sacramento do crisma. E depois disso, tantos homens e mulheres tão bons dentre nós se dispõem a acompanhar adultos que não foram batizados, que não fizeram a primeira comunhão ou que não foram crismados. A catequese para os adultos, levando em conta as circunstâncias, possibilidades e também desafios que todos têm. Importa é que haja nos nossos leigos e leigas uma grande disponibilidade para este ministério dentro das nossas comunidades. Você já foi catequista em sua vida? Você já teve uma turma de crianças ou jovens para o ensino da fé na catequese? Kateekel quer dizer irradiação. Do grego kateekel quer dizer levar muito longe, irradiar aquilo que se recebeu. Em latim se diz tradere, a tradição, ou seja, a transmissão do que se recebeu. E assim nós mandamos para os outros o que ganhamos. Compartilhamos aquilo que já nos fez bem. Você condivide sua fé? Em que medida? Com quem? Em qual ocasião? Através de quais métodos? Quais os instrumentos deste serviço? Você está feliz com isso? Pois é, estas palavras todas nos levam a dar um grande aplauso aos nossos catequistas hoje e sempre, porque foram eles os nossos segundos pais na fé. Benditos os catequistas, abençoados sejam todos eles. Deus os recompense, porque eles plasmaram em nós o rosto de Cristo, o rosto de Maria Santíssima, o rosto dos anjos, o papel da Igreja em nossas vidas e o nosso papel dentro dela. Eles plantaram em nós as sementes da fé e germinaram. Estamos aqui graças a um catequista. Reze pelo seu catequista. Você lembra quem foi seu catequista de primeira comunhão? De crisma? Faça isso. Ofereça pelo menos uma Ave Maria. Vá à missa e reze, ofereça a Santa Missa pelo seu catequista. Quer ele ainda conviva com você ou peregrine no mundo ou já esteja na glória celeste. Agradeçamos a Nosso Senhor por todos os que abraçaram esta vocação em nossa comunidade. E hoje peçamos a Deus que mantenha firmes nossos catequistas na sua fé e perseverança no testemunho de Cristo, um testemunho santo e fecundo, como também atraia tantos para este serviço em nossas comunidades na Igreja Católica. Um muito obrigado a todos os nossos catequistas pelo bem que nos fazem há tanto tempo através do seu serviço de catequese. A leitura do capítulo 66 do livro do profeta Isaías, que acabamos de ouvir, nos ajuda a perceber o querer de Deus para levar a sua palavra, o sinal da sua presença a tantas terras distantes, através de mensageiros para os povos de Tarsis, Fut,
Lude, Mozoque, Ros, Tubal e Javã, para as terras distantes, para aquelas que ainda não ouviram falar nele, no Senhor, e que não viram a sua glória. E eles serão conquistados, serão cativados, voltarão, trarão a sua oferenda ao Senhor, virão de todo jeito, a cavalo, em carros, em carroças, montados em mulas e até em camelos, nos seus dromedários. É assim, então, que levarão sua oferenda em vasos purificados para a casa do Senhor. E o Senhor escolherá entre eles até alguns para serem sacerdotes e outros para serem pregadores, levitas, pregadores do Evangelho, os catequistas de hoje. Linda, não é? Lindo o texto de hoje, que por santa providência coincide com a graça de celebrarmos a vocação de nossos catequistas. Catequistas, parabéns. Muito obrigado. Deus lhes dê o céu. Vamos ouvir a boa música católica agora e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. E de fazer discípulos meus, e de fazer discípulos meus, e de fazer discípulos meus em todas as nações. E de fazer discípulos meus, e de fazer discípulos meus, e de fazer discípulos meus em todas as nações. Ide pelo mundo e a todos proclamar que a graça do batismo nos faz ressuscitados. Vamos pelo mundo, seguindo a Ti, Senhor. És nossa liberdade, ó Cristo Redentor. E de fazer discípulos meus, e de fazer discípulos meus, e de fazer discípulos meus em todas as nações. Ide pelo mundo, vós sois o sal da terra, da vida o sabor. Levai a todo o povo. Vamos caminhando, guiados por Tua luz, alegres e dispostos, levando Tua cruz. E de fazer discípulos meus, e de fazer discípulos meus, e de fazer discípulos meus em todas as nações. Ide pelo mundo, que brilha a vossa luz, quais lâmpadas luzentes deveis iluminar. Cremos, ó Senhor, que és a luz do mundo, e aqueles que Te seguem não andam no escuro. Ide pelo mundo, lançando vossas redes, quais jovens
vida digna aos jovens que nas ruas estão a se perder. És a nossa vida, tu és o bom pastor, que doas tua vida a todos por amor. Ide pelo mundo, foi isso que ouvimos, e aqui nós respondemos a nossa vocação. Vamos pelo mundo, ao lado de Maria, discípula fiel, mulher da alegria. Ide fazei discípulos meus, ide fazei discípulos meus, ide fazei discípulos meus em todas as nações. Ide fazei discípulos meus, ide fazei discípulos meus, ide fazei discípulos meus em todas as nações, em todas as nações, em todas as nações. A palavra é Jesus Cristo. Nesta segunda parte do nosso programa, nós rezamos com o Salmo intercalado entre as leituras da Santa Missa de cada domingo. Neste 21º domingo do tempo comum, temos escolhido para essa ocasião o Salmo 116. Ele tem 2 estrofes e, como em cada domingo, na liturgia, haverá um refrão dito no princípio e após cada uma delas. Reze conosco então para descobrir a grandeza de algo tão conciso, próprio do espírito litúrgico, da habilidade de dizer tanto com tão pouco. Vamos então ouvir e rezar com o salmista no Salmo 116. Refrão: proclamai o Evangelho a toda criatura. Primeira estrofe: cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o. Refrão: proclamai o Evangelho a toda criatura. Segunda estrofe: pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Refrão: proclamai o Evangelho a toda criatura. Dos 150 salmos que temos no conjunto salmódico da Salmodia Bíblica, temos neste o menor em texto. Com ele, nós dizemos para todos que cantem louvores ao Senhor, que todos os povos o festejem. Domingo é dia do Senhor, Dies Domini. É dia de cantar louvores ao Senhor, levando todos a fazerem isso, todas as gentes, todos os povos, todas as comunidades, todas as famílias, todos os grupos, todas as pessoas. Você convidou alguém para ir à missa? Já convidou alguém para ir ao culto da sua igreja evangélica pentecostal hoje? Você vai convidar alguém para isso? Para compartilhar a fé que você, que eu temos e que celebramos? Quem é que você vai cativar por um convite
delicado, alegre, respeitoso. Quem é que você vai cativar hoje, amanhã, para levar à Santa Missa ou ao Santo Culto da sua igreja? Foi isso, não foi? Que nossos catequistas, nossos religiosos e religiosas, nossos pais, nossos padres, ao longo do mês vocacional, celebramos cada domingo uma das vocações. Esta gente boa toda fez em nossa vida. Benditos padres, bispos, diáconos, que fizeram isso conosco. Felizes nossos pais, que nos transmitiram a vida natural e a vida eterna pelo batismo e pela fé subsequente. Benditos e benditas religiosos e religiosas que passaram em nossa vida, em nossa história. Você foi aluno de escola católica? Eu estudei o tempo todo com as irmãs missionárias de Santa Teresinha. E sou muito agradecido aos meus pais que me deram esta dádiva e a Deus que me permitiu encontrar irmãs tão santas e tão boas. Eu conheci e convivi com o fundador delas, sobre o qual me debrucei mais tarde como padre por 8 anos, estudando e coletando documentação sobre a vida dele para o processo de sua canonização, em curso agora na Cúria Romana, na congregação, no dicastério das causas dos santos. Eu tive a graça de conhecer pessoas muito bacanas. A minha catequista foi uma religiosa, pela qual estou rezando hoje, irmã Vilani. Ela tinha um irmão que também foi padre do nosso clero, Padre Francisco. Estas pessoas estão passeando na memória da gente. Elas estão passando como um filme bom, para que a gente se recorde de que não chegamos aqui do nada. No ponto em que chegamos, outros tudo deram para que chegássemos aqui e sermos o que somos. Eles estão em nós. Está em nós cada padre que falou, que pregou, que deu bom testemunho, às vezes até com uma certa veemência. Está em nós o pai e a mãe da gente, quem não os tem, em sua memória e em sua vida, no seu coração. Está em nós aquela religiosa ou aquele frade, aquele religioso que construiu um modelo de seguimento de Cristo em nossa vida, em nossa história de fé. Todas estas pessoas deixaram boas marcas em nossa vida, mas particularmente deixou uma marca indelével em nossa alma o catequista, a catequista ou os catequistas e as catequistas que marcaram o nosso caminho de fé com a sua piedade, com a sua palavra, com o seu ensino, com a sua presença, com seu testemunho de vida, às vezes até com sua doença, sofrimento e morte. Hoje louvamos ao Senhor por toda esta gente tão boa que Ele colocou no nosso caminho. Louvamos a Deus porque Ele é bom e queremos, com os nossos catequistas, cantar os louvores que o Senhor merece. Proclamai o Evangelho a toda criatura, nos ajudou a rezar o salmista com o Salmo 116 hoje. Sim, já ouvimos, já recebemos, o que temos, daremos. De alguma maneira, exerceremos o magistério da fé, do ensino da fé para alguém. A doutice, a sabedoria que ganhamos de tanta gente, de um vocabulário que purificou o nosso e que construiu dentro de nós uma personalidade sólida, santa, boa, como a que temos. Não nos gloriamos disso, mas nos gloriamos do Senhor que colocou tanta gente, que nos construiu ao longo de todos esses anos de nossas vidas.
Eu tenho 55 anos, mas toda a minha vida foi construída por muita gente. Todo dia. Tanto ficaram em mim, como nós também vamos ficando em tanta gente por quem a gente passa. Ninguém caminha sozinho. Peregrinamos juntos na esperança. E a esperança nos envolve, nos entrelaça, nos integra na sinodalidade de um povo de esperança, marcado por Cristo Jesus, nossa esperança. A segunda estrofe do Salmo 116 hoje nos leva a dizer: comprovado é seu amor para conosco, para sempre Ele é fiel. Portanto, louvamos ao Senhor porque testamos, provamos, experimentamos, tocamos com a mão o amor do Senhor para com a gente. As pessoas, o que fizeram por nós de bom, esse foi um bonito e fecundo testemunho de que Deus nos amou tanto, ao ponto de nos dar tanta gente que nos amou junto. O Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 16, Jesus diz que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu próprio Filho, para que quem nele cresce não morresse, mas ganhasse a vida eterna. Sim, a vida eterna, nossa meta e nosso ponto de chegada, nossa aspiração e nossa esperança, já começamos a degustar, a saborear, a conhecer através do amor de Deus derramado em nossos corações por tanta gente que Ele colocou em nosso caminho. Ele é fiel para sempre e o fez. Nós agradecemos a todos, então, que com a dedicação de seu tempo, seu conhecimento, sua aptidão, sua genialidade, tem exercido o ministério da catequese entre nós. Vivam os nossos catequistas. Deus os abençoe com fartura e com justiça. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. A toda criatura, proclamai o Evangelho a toda criatura, cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos seu amor para conosco, para sempre Ele é fiel. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho a toda criatura. A palavra é Jesus Cristo. Neste domingo, nós estamos celebrando no mês vocacional a graça de termos tido catequistas em nossas comunidades que transmitiram a fé, sustentando aquele carisma que é próprio da Igreja na sua docência da fé. Portanto, nós temos profetas, doutores, docentes, catequistas
que sintetizam tudo isso com um carisma que lhes é peculiar, aquilo que a igreja lhes solicita, o que a igreja pede que eles comuniquem. Eles enriquecem mais ainda com o belo testemunho da sua fidelidade e da sua caridade. Nós estamos rezando hoje em agradecimento ao Senhor por todos os nossos catequistas, em qualquer tempo ou lugar, qualquer idade ou condição que tenha se encontrado. Só Deus sabe o bem que nossos catequistas fizeram. Um dia, no paraíso, nós os encontraremos brilhantes, resplandecentes de graça e de beleza, porque Deus será a sua luz, a luz que sempre acendeu no mundo por meio da palavra e da vida deles. Que Deus os abençoe com fartura e justiça e santifique todos os nossos catequistas. Convido você agora a ouvir, nesta terceira parte do nosso programa, a segunda leitura da Santa Missa deste 21º domingo do Tempo Comum. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as vossas mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Neste texto da Carta aos Hebreus, encontramos uma referência dúplice à educação. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Educere vem do latim conduzir para fora, levar para longe. Diria conduzir as coisas do alto, lá onde ainda não se conquistou, não se dominou, a pessoa ainda não chegou. Nós estamos numa peregrinação que supera simplesmente o espaço e o tempo. Nossa peregrinação é ontológica, portanto, é próprio do nosso ser buscar, pesquisar, indagar, dialogar, confrontar, periciar, analisar, investigar. Tudo isso faz parte da cognoscência, da intelectualidade de uma pessoa, daquilo que nós chamamos, no seu bojo, no seu conjunto, de atividade intelectual ou inteligência, exercício da inteligência. A educação é um processo que transcende todo limite, porque a educação vai desde a hora em que a gente é concebido e não termina mais, porque a eternidade
será um processo educacional permanente. Na terra, apenas ensaiamos, o que no céu viveremos de modo perene. A educação, então, comporta, sim, disciplina, a experiência da dor. Quem entre nós chegou onde está sem sentir dores, sem viver experiências fatigosas, sacrifícios, sem experimentar carências, ausência de alguém ou do quê? Quantos de nós, para estudar, tivemos que passar por dificuldades as mais inusitadas possíveis, inclusive até não ter o que comer? Sim, e não comer. Não ter como pagar um transporte e meter o pé e ir andando. Não ter como pagar a mensalidade e fazer empréstimo, se endividar. Não ter hora para dormir e acordar cedo e dormir tarde. Mas todos nós quiséramos vencer na vida. Nós sabíamos que aquilo tudo era muito importante, que a dificuldade passava e que nós chegaríamos bem longe, educere. O processo educacional implicava e comportava sacrifícios, ontem, hoje e sempre. Quem não quer ter sacrifícios também não quer viver, não será capaz de construir nada, não serve para nada. A pessoa se torna inútil. Quem entre nós não assumir os seus sacrifícios se torna inútil. Um peso para alguém carregar, uma mala sem alça, como a gente diz. É preciso então que haja sim uma assimilação em nossa vida de todos aqueles artifícios filosóficos, morais e até físicos mesmo, para que a gente se eduque, se discipline, se torne útil, seja sensato, sereno, práxico, de bom senso, capaz de julgar, de discernir. Claro, isso funciona tanto para quem tem fé católica cristã como quem não a tem. É universal, independente de qualquer profissão de fé, qualquer credo. É isso então que a carta aos Hebreus nos ajuda a compreender hoje. Vamos acertar os passos dos nossos pés, para que não se extravie o que já é manco, o que já é frágil, mas que seja curado de uma vez. Nós buscamos mesmo a vitória, a graça da vida plena, o louvor que Deus merece. Nós precisamos chegar longe. A educação, a catequese é isso. Os catequistas chegam mais longe e nos levam para longe, nos educam na fé. Que Deus nos abençoe todo dia, nos dê uma porção dobrada do seu Espírito, dobre a aposta sobre nós, para que tenhamos do Espírito Santo a graça de absorver, elaborar, entender e transmitir com alegria tudo o que recebemos da divina revelação. A todos, bom domingo. Que a graça da palavra encha de sentido a sua vida. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a quarta e última parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo. A palavra é Jesus Cristo. Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens de Deus.
acreditas em Deus, também és Deus. E Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Crês de Deus, estás em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu quero água desta fonte de onde vens. A palavra é Jesus Cristo. Vamos agora ouvir o Evangelho deste 21º domingo do tempo comum, que se encontra em Lucas capítulo 13, versículos 22 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus a caminho de Jerusalém. No Evangelho de Lucas, a viagem de Jesus é longa e está a caminho da sua Páscoa. Enquanto isso, é um catequista. Ele ensina seus discípulos.
ensinando e prosseguindo o caminho. Jesus não para ensinar. Ensina enquanto caminha. O caminho é ensino. A vida é lição, porque a vida é missão. A missão de Jesus é comunicar o que o Pai lhe comunica. Jesus é o porta-voz do Pai. A palavra de Deus, Pai, é Jesus Cristo. Quem o vê, vê o Pai. E assim, nos discípulos, todos, em Jesus, todos os discípulos encontrarão o caminho para o Pai. Alguém, neste caminho, pergunta a Jesus se é verdade que são poucos os que se salvam. Ou seja, há sempre alguém querendo quantificar e garantir que, na quantidade presumida, ele esteja presente, ele esteja dentro das expectativas e das quantidades que estima. Este homem quer saber se é verdade que são poucos que se salvam, porque a salvação para Jesus parecia que fosse uma coisa impossível para quem estava tão bitolado e tão acostumado a quantificar e a dosimetrar, um dosímetro de ações correspondentes aos pagamentos de Deus, a tal da teologia da prosperidade, que muitos ainda hoje preferem seguir e a escolhem como pano de fundo da evangelização que oferecem. Eu faço coisas para Deus e Deus tem dívida comigo. Deve me salvar, deve me colocar na salvação. Mas será que é assim? A esta pergunta capciosa, bastante ardilosa, Jesus tem uma resposta inesperada. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque muitos vão tentar entrar e não conseguirão. E quando a porta se fechar, vocês vão tentar argumentar dizendo: nós comíamos e bebíamos contigo, nós estávamos na tua presença nas praças, tu até nos ensinaste em nossas praças. Virão com argumentos pífios, que o próprio Deus os recusa. Na voz da parábola que Jesus conta, então o Senhor dirá: nem vos conheço, eu não vos conheço, não sei de onde sois. Que expressão terrível! O Senhor procura sempre o seu povo. O Evangelho é proclamado a toda criatura, disse o salmista agora há pouco no Salmo 116. Como é que o Senhor poderá ter um momento em que poderá nos dizer: eu nem sei de onde sois, não vos conheço? Pois é. Então aqui é a derrocada e a morte, a inutilidade da teologia da prosperidade. Não mercadeje com Deus, é perigosíssimo. Não ponha na cabeça que fazendo coisas você garante direitos diante de Deus. Não. Deus não está à venda. Deus Pai não se põe nunca à venda. Mas também o cristianismo não está à venda. A igreja não está à venda. A fé não está à venda. Ou você pratica a justiça ou não vai entrar por barganha. No céu, não. Você quer ir para o céu? Você quer ser feliz eternamente? São perguntas que temos no profundo das nossas indagações existenciais. Todos temos. E todos sabemos que vamos morrer. Esta é uma garantia dada, já resolvida. Nós estamos peregrinando rumo ao encontro com o Senhor, que vai acontecer nos fazendo passar pela porta estreita, pela morte. Mas se desde agora a gente não se habitua a passar por esta porta estreita, a um certo momento, quando a gente quiser, não podemos mais enrolar Jesus.
Não podemos mais ganhar com falácias, como talvez sempre tenhamos feito. Diante de nosso Senhor não ficarão em pé o espertalhão, que age sempre com espertalice. Não ficará tranquilo aquele que viola a vez e os direitos dos outros. Diante de nosso Senhor vai ficar de pé aquele que pratica a justiça. A verdade e a justiça são as pilastras do reino de Deus. Quem quiser entrar nele, pratique a verdade e a justiça. Fale a verdade, paute a vida segundo a verdade e segundo a justiça para com o próximo. Se você for injusto, perde o reino de Deus. Se você for verdadeiro e justo e honesto, você entra no reino de Deus. Então, o que é a salvação? É a prática da verdade e da justiça. Para muitos, a salvação será um conjunto de piedades, de atitudes orantes, de débitos culticos. Não, porque nosso Senhor não parece muito interessado em louvores que não atravessam o coração, que apenas eclodem dos lábios. Esse povo me louva com os lábios, mas no seu coração não me tem estima alguma, reclamou na profecia. A nossa vida precisa ser uma testemunha da verdade e da justiça em todo o tempo, porque senão pode acontecer que os últimos se tornem os primeiros. E nós que de tanto tempo e cascudos que estamos de igreja, de movimentos, disso, daquilo, de santas missas, de pastorais, poderemos perder aquilo que tanto sonhávamos nos fosse garantido já, o céu, a salvação. E então volta a pergunta dentro de nós: é verdade que poucos se salvam? Não, é preciso que todos sejam salvos, porque este é o querente salvífico do Altíssimo, do Pai de Jesus. A vontade do Pai é de que todos sejam salvos. Todos conheçam ao seu Filho Jesus Cristo, que Ele enviou. Todos amem uns aos outros. Todos façam o bem. Todos louvem ao Pai que está no céu. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Este, então, é o caminho, o percurso daquela salvação que extrapola e que transcende qualquer conceito materialista, fisiológico ou utilitarista, pragmático, da oferta gratuita da salvação que o Senhor nos ofereceu na pessoa do seu Filho Jesus. Não se engane e não tente barganhar e enrolar a Deus, porque Ele não é tolo. Que Deus nos dê sua graça e sua bênção, para que possamos cantar os seus louvores um dia no paraíso, depois de nossa vida ter sido um verdadeiro canto de louvor, como Deus merece acolher. A todos bom domingo, e que a graça deste programa se perfaça e pervada toda a sua vida, para que você e os seus sejam abençoados pela palavra, instruídos por ela na sua catequese, de que o próprio catequista Jesus se aproveita dela para te comunicar a salvação, e seja feliz e salvo. Bom domingo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Eu sigo a luz de Jesus, eu sei de onde ela vem. Sei que esta luz ilumina todo homem de bem. Não importa que Bíblia ele
importa de que lado que ele sobe na montanha. Não importa de que lado que ele bebe lá na fonte. Lá no céu só vai entrar quem sabe amar. Lá no céu só vai entrar quem sabe amar. Eu sigo a luz de Jesus, eu sei de onde ela vem. Sei que esta luz ilumina todo homem de bem. Não importa que brilha ele tem. Não importa que brilha ele tem. Quem se acha mais fiel, mais escolhido e mais eleito, quase sempre vê nos outros um pecado e um defeito. Mas no céu só vai